Oi, gente, eu me chamo Sara e hoje eu vou dar algumas dicas de estudos pra vocês, né? Pra quem tá aí nessa fase de cursinho, né, de vestibular. E vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória nesses 3 anos de cursinho. Bom, em 2023 eu me formei e no meio ali de 2023 até o meio de 2024, mais ou menos, eu ainda eu trabalhava no salão de beleza e eu não estudei muito pros vestibulares, o que eu sinto que me deu uma atrasadinha, mas tudo bem, né? Em 2024, em agosto, eu comecei o intensivão do método medicina, que inclusive é o cursinho que eu faço hoje em dia. Assim, por ter sido pouco tempo, eu sinto que, tipo, eu não me preparei o suficiente e eu também, sinceramente, eu não levei muito a sério. Porque eu não estudei tanto matemática quanto eu deveria ter estudado, eu não estudei tanto química quanto eu deveria ter estudado, eu negligenciei muito física, porque, assim, física é a treva, né? É a treva, pra mim não tem nada que me faça aprender física. Então, assim, 2024 foi um ano, assim, de muita... Tapou muito buraco, 2024. Por quê? Porque 2024, além de eu estar aprendendo os conteúdos que eu não sabia no ensino médio, eu tava tentando aprender conteúdo novo. E aí, acabou que deu merda, né, gente? Deu merda. O intensivo, ele é muito conteúdo em pouco tempo. Então, eu sinto que, assim, eu não conseguia fazer meus resumos, eu não conseguia fazer questões. Então, eu acabei me perdendo um pouquinho nessa parte, assim, por causa do tempo. Até porque, na época, faltava, tipo, 3 meses pro Enem. Então, era muito pouco tempo e muito conteúdo pra eu aprender e muita questão pra fazer. Então, eu fiquei meio perdida no que fazer, no que não fazer, se eu voltava a trabalhar, se eu não voltava a trabalhar. E aí, acabou que eu falhei totalmente em 2024. Quando entrou 2025, qual era a minha meta? Focar, estudar e passar. E assim, em 2024 eu não passei em nenhuma faculdade. E em 2025 eu passei em 3. Então, teve uma... Consegui me superar, pelo menos, de ano pra ano. Então, tudo certo até aí. Bom, em 2025, além de eu ter aprendido química, que era um conteúdo, assim, que era meio traumático pra mim, porque o meu professor do ensino médio não explicava muito bem, e aí eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Então, assim, era uma troca de ódio. Então, eu nunca aprendi direito. E física e matemática, nem tanto. Eu amava meu professor de física do ensino médio, mas eu não conseguia entender bosta nenhuma que ele escrevia no quadro. Agora, motivos do meu amor pelo online. Não tem na minha cidade, porque, pra quem não sabe, eu moro num cu de vaca, no interior do Rio Grande do Sul. Não tão no interior, mas é meio no interior, assim, não tem muita coisa aqui. Então, tipo, não tem cursinho. Gente, não tem shopping aqui. Como vai ter cursinho? Então, tipo, esse é o ponto-chave. Que pra eu fazer cursinho eu teria que me mudar pra outra cidade, então é muita mão. Outro fator é que, assim, não tem aquela comparação de sala de aula. Pô, esse aluno aqui fez 120 questões semana passada e eu que não fiz nenhuma. Não tem isso. Só se você tiver amigos, se você quiser se comparar, e aí é um problema seu. Mas eu prefiro, porque, tipo, como não tem amigos, tá tudo certo. Uma mudança gritante também que teve da Sara Vestibulanda 2024 pra Sara Vestibulanda 2025 é que eu tava mais organizada. Como assim, Sara, você tava mais organizada? Eu fiz um cronograma, eu seguia o meu cronograma, eu tinha horários pra fazer as coisas, ou seja, eu tinha horário pra estudar química, eu tinha horário pra fazer questões de química, eu tinha horários pra fazer cada coisinha no meu dia. Então, tipo, o meu dia ficou mais organizado, ficou mais leve. Porque eu tenho isso. Eu prefiro ver o que eu tenho pra fazer, saber o que eu vou enfrentar durante o dia, do que ser tudo uma bagunça e eu não conseguir me organizar. Outra diferença também que teve do meu 2024 pro meu 2025 é que eu comecei a fazer leitura ativa. A ler, marcar, fazer anotação. Eu até peguei um livro pra mostrar pra vocês como é que ficou o meu caderno. Olha, esse daqui é o meu caderno do ano passado, do cursinho. Então, tipo, eu escrevia, eu ia lendo, ia sublinhando as partes importantes e anotando, né? Que eu aprendo assim. Que depois eu vinha e só dava uma lida rápida. Outra diferença também do meu 2024 pro meu 2025 foi que eu usei o Remember, que é um livrinho, tipo, dessa grossurinha aqui, que tem todo o conteúdo resumidinho do ano, que o meu cursinho dá, né? E eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos livros. Eu escrevi, sublinhei pra saber o que eu tava fazendo na minha vida, né? Então, isso me ajudou bastante também a me achar durante o ano. Bom, uma outra coisa também que eu nunca levei muito a sério até chegar 2025.
Eu nunca tinha ligado muito, assim, pra psicóloga ou pra cuidar, assim, dessas coisas de saúde mental. Só que uma coisa que com certeza salvou meu 2025 foi a psicóloga do cursinho. Que, né, ela é inclusa no pacote do cursinho e tal. E toda vez que eu me sentia frustrada com alguma coisa do cursinho, frustrada por não ter feito simulado, frustrada por não ter estudado o suficiente, eu marcava uma sessão com ela, conversava sobre tudo que tava, né, coisa de psicóloga. Então, isso me ajudou muito a manter o foco. Uma outra coisa que me ajudou demais foi usar o YPT, que é um aplicativo que conta o tempo pra você e você pode entrar em grupos de amizade. Então, toda vez que eu ia sentar pra estudar, eu botava pra rodar o tempo, porque assim eu conseguia ver o quão produtivo eu consegui ser. Eu dividi em etiquetas, que daí quando eu começava a estudar matemática, eu botava pra rodar o tempo com a etiqueta matemática, daí eu sabia quanto tempo eu tinha estudado uma matéria, quanto tempo eu tinha estudado outra. Então, assim, eu me equilibrava, sabe, nos tempos, então isso me ajudou muito. Agora, vamos para as dicas de estudo. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês é que, assim, tenham uma rotina firme, uma rotina fixa. Como assim? Se segunda-feira você se dispôs a fazer no primeiro período da manhã, às 7h30 da manhã, um período de português, das 7h30 às 9h, ou sei lá, às 8h30, faça toda segunda-feira. Por quê? Porque daí o seu corpo se acostuma que toda segunda-feira, naquele horário, você vai estudar português. Então, isso já ajuda muito no foco e na motivação que a gente tanto fala na internet, né? Então, assim, isso me ajuda muito e eu acredito que vai ajudar muito vocês também. Uma coisa que eu demorei muito pra entender é que assistir aula é diferente de estudar. Como assim? Enquanto tu tá assistindo aula, tu tá vendo o professor falar, tu tá anotando, só que tu não tá ali 100% do tempo. Ou seja, tu acaba perdendo algumas partes do conteúdo que futuramente vão ser importantes pra você. Então, assim, depois da aula, pega um questionário, faz, vê se tu entendeu tudo da questão, se tem alguma lacuna, leva no plantão, tira dúvidas, ou então na aula seguinte pergunta pro professor o que é aquilo, né? Por que você não entendeu? Então, assim, gente, a aula, ela é o nosso contato inicial com a matéria. Agora, o estudo vem a revisão, vem a questão, vem as dúvidas, e as dúvidas são cruciais para vestibulandos. Por quê? Porque é melhor você errar aqui do que errar na hora da prova. É melhor você ter dúvida aqui do que você ter dúvida na hora da prova. Porque você vai perguntar pra quem? Pro fiscal? O que ele acha daquilo dali? Porque ele vai te mandar tomar no rabo. Não vai dar certo. Não vai ser legal. Então, assim, não tenham medo de errar. Por quê? Porque errar, nesse momento, é crucial para sua aprovação. Todos os erros que você tem agora estão te levando cada vez mais perto da sua aprovação na tua faculdade dos sonhos. Sendo ela medicina, sendo ela agronomia, sendo ela puta que te pariu. No começo, lá em 2024, eu anotava tudo que o professor falava. O professor respirava errado, eu anotava. Respirou errado no segundo 3 da aula. Só que não pode ser assim. Tu tem que anotar o essencial. Por quê? Porque senão você vai ter um caderno cheio de anotação, a maioria fútil, e o que você vai estudar depois? Você não vai saber, você vai se perder. E aí vem a merda, porque você vai ter que assistir a aula de novo. E aí o tempo que você está assistindo aquela aula, você podia estar revisando, você podia estar fazendo questão, você podia estar estudando outra matéria, mas não, você vai estar revisando um outro conteúdo que você já estudou, já deveria ter estudado, já deveria ter revisado, já deveria ter finalizado ele. Então, fica aí a dica. Não anotem tudo, galera. Anotem apenas o essencial. Ah, Sara, mas como eu vou saber o que é o essencial na hora da aula? O que ele botar no quadro? O professor sempre sinaliza o que é importante, o que é imposta, o que, tipo, ele tá botando ali só porque tem que introduzir o assunto. Então, assim, o que ele botar no quadro, você fala, porra, isso é importante. Porque o professor não vai gastar caneta, né, à toa. E outra, o que ele falar, porque os professores, eles sempre dão esses sinais, sabe? Tipo, gente, isso daqui é mega importante. Isso daqui, ó, URGS, isso daqui, ó, PUC-RS. Isso pra mim é importante, porque vai cair nas provas que eu vou fazer. Então, fiquem ligados. Outra dica que eu tenho pra vocês, que inclusive eu já comentei anteriormente, é que faça questões. Não tenha medo de errar, não tenha medo de ser, tipo, não se ache burro, porque ninguém aqui é burro, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na merda. Então, assim, não tenha medo de errar, cara. Tu vai fazer a questão, tu não sabe tudo. Tu não vai pra prova sabendo tudo. Isso é impossível. Então, quando tu vai estudar, quando tu for estudar, tu pensa, eu não vou saber toda essa matéria de química. Tu não vai aprender toda a matéria de química pra prova. Tu não vai sabendo tudo. Até porque, observação aqui, vestibular não é só estudo, vestibular é sorte. Por quê? Porque você pode dar sorte de cair tudo que você sabe, de cair tudo que você é bom.
Ou você pode dar o azar de cair tudo que você não sabe bosta nenhuma, tudo que você tem super uma dificuldade absurda e não ir bem. Então, assim, não duvide do seu potencial por causa do resultado de um vestibular. Principalmente o Enem, tá? INEP, vai se fuder. Outra dica que eu tenho pra vocês é que pausa não é perda de tempo. Esquece isso, esqueçam. Isso deveria ser um conselho que vocês deveriam dar pra mim, porque eu tenho esse problema aí. Mas a pausa, ela não deveria ser vista como um problema, porque o seu cérebro, ele precisa descansar. Independente do que você precisa estudar. Se você precisa estudar 6 horas, tem que ter pausas. Até porque o nosso cérebro, ele aguenta até 1h30 totalmente focado. Depois disso, gente, é só ladeira abaixo. Então, mesmo que seja, tipo, um intervalinho pequeno, sabe? De 10, 15 minutos, gente, isso é importantíssimo pra tua aprovação. Outra coisa, gente, celular é longe. Não adianta você falar, é porque eu boto no silencioso e eu não uso meu celular. Tá bom, daí tá no silencioso. Daí vem aquela pulguinha atrás da orelha. Eu vou dar só uma olhadinha pra ver se fulano me mandou mensagem. Vou dar só uma olhadinha naquele post de tal pessoa. Vou dar só uma olhadinha no iFood pra ver se tem algum lanche novo pra eu comer agora. E aí assim você perde exatamente 2 horas do seu estudo, porque você perdeu tempo olhando o celular. Isso não existe, gente. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Isso não existe. Não existe estudar com o celular do lado. Não existe. Isso é impossível. Sinto informar aí pra galera que diz aí no TikTok que estuda com o celular do lado, porque isso é tudo mentira, é tudo caô. Outra coisa também que não é perda de tempo é lazer e autocuidado. Gente, o lazer, ele é essencial pra qualquer mente humana, né? Venhamos e convenhamos. Então, assim, cara, não é um domingo que você vai passar com a sua família que vai tirar a sua vaga de você. Isso não vai acontecer. Agora, é super importante você saber dividir o seu tempo entre a sua família, o seu namorado, sua namorada, seus amigos, tipo, jogar um videogame, ler um livro. Isso é essencial, sabe? Isso faz parte da vida, então não deixem de lado. Outra dica que eu tenho pra vocês é que, assim, nem todo dia vai ser produtivo, nem todo dia você vai estar a fim de estudar, nem todo dia você vai conseguir fazer tudo que estava no seu cronograma. E tá tudo bem, gente. Assim, o importante é você ser constante. Lembra, não tô a fim de estudar. Senta e estuda pelo menos meia horinha. É melhor meia hora do que nada. Não tô a fim de fazer isso daqui. Faz um pouco, é melhor fazer um pouco do que fazer nada. Então, assim, vão com calma, porque vai dar tudo certo no final. E outra, gente, no fim das contas, o cursinho é só uma fase. Ela vai passar, a gente vai entrar na faculdade se Deus quiser. E vai dar tudo certo, juro que vai valer a pena no final. Pelo menos é isso que estão me prometendo, né, galera? Se não valer, depois eu venho aqui contar pra vocês. Cada um tem seu tempo, seu jeito de estudar e o seu progresso. Então, não se comparem com o outro ou com aquele amigo que você, tipo, adora, mas que ele também faz cursinho e ele faz 200 milhões de questões por dia. Isso não existe. Não se comparem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, me segue e comenta aqui embaixo um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vou adorar ler.